Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. O que você anda ouvindo por aí, hein? Tem pastores dizendo que você tem um encosto. Tem pastores dizendo que tem um mal na sua vida. Tem igrejas por aí que dizem que o diabo está na sua vida. Tem igrejas, tem pastores que dizem que um demônio está na sua vida. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Vamos ver a Bíblia? 1 Coríntios, abra sua Bíblia. Capítulo 3. Se o pastor diz que tem um demônio na sua vida, se o bispo diz que tem um encosto na sua vida, que o mal está na sua vida, eu sou obrigado a combater essa mentira, essa heresia, com a palavra de Deus. Eu vou crer mais na palavra de Deus do que na palavra do pastor, do bispo, ou quem quer que seja. Eu, como uma pessoa sensata, que pensa, eu vou crer mais na palavra de Deus do que na palavra do homem. Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Na Bíblia. 1 Coríntios 3, a Bíblia é clara. Com a Bíblia não tem chaveco, não tem conversa, não tem acordo. A Bíblia diz o que ela quer dizer. A Bíblia não muda. A minha, a sua, qualquer Bíblia. Eu tenho mais de 40 Bíblias em casa. A Bíblia é a mesma. Olha aqui, ó. Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 3, verso 16. Diz assim, Paulo falando. Não sabeis vós, quer dizer, você não sabe que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que Paulo está falando. Olha o que a Bíblia está falando. Então aqui nós já temos duas palavras. Uma do pastor, que diz que o demônio está na sua vida, que diz que o mal está na sua vida. O pastor, o bispo que fala que você tem um encosto na sua vida. E a outra palavra que diz, que é a palavra de Deus, dizendo que você é santuário do Espírito de Deus, que habita em você. Bom, duas palavras, uma só é verdadeira, a outra vai ser mentira. Pense comigo, meu irmão. Pense comigo, minha irmã, abençoado de Deus. Se você é santuário, santuário quer dizer templo. Se você é templo do Espírito de Deus, como é que você pode ter um demônio? Se você é templo, quer dizer, morada do Espírito de Deus, como é que o diabo pode estar na sua vida? A verdade é uma só. Se você é templo de Deus, do Espírito Santo, então o diabo não pode estar aí na sua vida, no seu corpo. Vamos ver outro texto, ainda em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, meia dúzia, veja comigo. Na Bíblia, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que diz a palavra de Deus. E quanto à palavra de Deus, ninguém pode dizer que é mentira, né? 1 Coríntios 6, verso 19. A Bíblia é clara, hein? Não pode mudar a Bíblia. 1 Coríntios meia dúzia, verso 19. De novo Paulo pergunta: não sabeis que o nosso corpo... Agora Paulo é mais claro. Coríntios 6, 19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário. Algumas Bíblias diz templo do Espírito Santo. É Coríntios 6, 19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo que provém de Deus. Deus não ia te enganar. Amém? Deus não ia te enganar. Deus que fez o seu corpo, você é filho de Deus. O seu corpo foi criado por Deus. Seu corpo é templo do Espírito de Deus. O que a Bíblia está dizendo? 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Então, meu irmão e minha irmã que está me assistindo agora, não permita ser enganado por homens. Consulte a sua Bíblia. Veja a sua Bíblia.
Leia a sua Bíblia, acompanhe esse breve estudo, marque na sua Bíblia e não aceite nenhum homem dizer que você tem um demônio, porque você não pode ter demônio. Como é que você tem um demônio se Deus está dizendo que o Espírito Santo habita em você? Como é que você tem um encosto se o Espírito Santo habita em você? Como é que você tem um diabo na sua vida? Primeiro que o diabo foi aniquilado. Hebreus 2,14. Jesus, quando morreu na cruz, aniquilou o diabo. É o que diz a Bíblia, Hebreus 2,14. Como é que o diabo pode estar no seu corpo se ele foi aniquilado? Como é que o demônio pode estar no seu corpo se a Bíblia está dizendo aqui em Coríntios 6,19 que você é templo, seu corpo é templo do Espírito Santo proveniente de Deus. Ou seja, o Espírito Santo provém de Deus. Não é um encosto, não é um demônio, não é um mal. No seu corpo habita o Espírito Santo de Deus. E para concluir essa breve ministração, 1 Coríntios capítulo 2. Veja que eu estou te mostrando a Bíblia. Os que dizem tais coisas não mostram a Bíblia, não pregam a Bíblia, não ensinam a Bíblia. Eu estou te mostrando na Bíblia, na palavra de Deus. Deus não é homem para mentir. 1 Coríntios 2, veja comigo. Olha lá. 1 Coríntios 2, verso 12. Todas as Bíblias no mundo têm Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12, veja comigo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Está vendo, irmão? Está vendo, irmã? Então tem gente mentindo para você, te ameaçando, te enganando. Não aceite, você não pode aceitar. Você tem que ler a Bíblia. Você precisa consultar o que Deus diz. Ah, o pastor disse, e o que Deus disse? Ah, o bispo disse, e o que Deus disse? Sabe o que Deus diz? 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Irmão, olha como que a Bíblia é clara. Irmã, veja como que a Bíblia é clara. Recebemos o Espírito, está em maiúsculo, Espírito Santo, o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, você está conhecendo agora, Coríntios 2,12, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2,12. Aprenda definitivamente. Esses homens, além de mentir para você, esses homens, além de enganar você, ainda cobram, vendendo objetos, vendendo amuletos da fé, ponto de contato. Além de mentir, ainda cobra. Quando 1 Coríntios 2,12 diz que Deus te deu o Espírito dele para que você conhecesse o que te é dado gratuitamente por Deus. Quer dizer, Deus te deu gratuitamente. Esses homens cobram. Você está entendendo? Irmão, irmã, você foi enganado, assuma isso aí. Você foi enganado. Você não tem demônio, você não tem diabo, o mal não está na sua vida, você não tem encosto, você não tem preto velho, preto novo, preto branco, preto amarelo, você não tem nada disso. Você tem o que Deus diz que você tem. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. 1 Coríntios 3,16. Seu corpo é santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. O seu corpo é templo do Espírito de Deus, proveniente de Deus. 1 Coríntios 2,12. Você não recebeu o Espírito do mundo. Você recebeu o Espírito que provém de Deus, para que você pudesse conhecer o que te é dado gratuitamente por Deus. Receba essa palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo.